Boa tarde, seja bem-vinda a mais uma live. Hoje é dia de falar sobre o que te impede. A gente chegou no dia 1º de março, um novo mês começando. Gente, o tempo tá voando, já foram 2 meses de 2024. Então é o momento de começar a olhar o que tem te impedido de conquistar aquilo que você deseja, o que tem te impedido de prosperar, de ter uma vida mais leve, de ter mais realização na carreira, o que tem te impedido de realizar os seus sonhos. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Enquanto o Instagram vai avisando que a gente começou a live, vou colocar o tema aqui. Lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam vir para cá e identificar o que tem impedido elas de realizar aquilo que elas desejam. O que te impede? A Mari perguntou qual o assunto. Mari, hoje a gente vai falar sobre o que impede, o que tem te travado, o que tem te impedido de conquistar aquilo que você deseja ou que tem tornado tudo isso pesado demais, né? Como eu tava comentando, a gente começou um novo mês, feliz mês de março para vocês. Já foram 2 meses de 2024, daqui a pouco a gente já tá no Natal de novo. E é o momento de começar a olhar e identificar o que tem impedido ou o que tem tornado as coisas mais pesadas, né? O que tem impedido você de ter realização na carreira, de ter os resultados que você deseja, de prosperar, de ter um tempo para você, de parar um pouquinho e respirar, né? Porque muitas vezes a gente só precisa parar e respirar. Então a gente vai falar sobre isso. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. A Mari falou na hora certa. Que bom, fico feliz em saber. E vamos fazer o combinado aqui que eu sempre faço em todas as lives. Primeiro, lembra de compartilhar, porque quanto mais pessoas vierem, mais pessoas aprendendo esse conteúdo e passando por esse processo de despertar. E mais do que isso, conforme eu for falando, for fazendo sentido, for tendo insights, clica aqui no coraçãozinho para eu saber. E lá nas nossas lives são sempre uma troca, é sempre um bate-papo. Então, comenta, coloca sua dúvida, coloca seus insights, coloca suas dores. Aqui é o momento da gente realmente olhar para dentro, entender o que internamente está te impedindo de alcançar os seus sonhos, para que a partir daí você possa olhar para o externo, porque o externo, a vida que a gente vive nada mais é do que sintomas e consequências das nossas escolhas ou das nossas feridas não curadas. Então bora falar sobre isso, lembra de clicar aqui no coraçãozinho, tá? Hoje a gente vai falar sobre 3 pontos, na verdade são 3 camadas que ou impedem a gente ou impulsionam para a gente conquistar aquilo que a gente deseja. São 3 camadas que é onde realmente eu faço o meu trabalho. Pode ser que muitas vezes você tenha olhado para a primeira camada, feita a primeira camada, buscado muitas vezes cursos, formações, conhecimentos dentro da primeira camada, e aí você faz e começa a se cobrar por que não deu certo. E muitas vezes, o que geralmente acontece com nós? A gente vai, faz as coisas e vai com aquele gás, né, para fazer acontecer. E aí vê que as coisas não vão, muitas pessoas começam a duvidar de si mesmas, né? De, nossa, será que isso realmente é para mim? Será que eu sou capaz? Ai, acho que ainda não é o suficiente. Ou muitas vezes, de uma forma inconsciente, vai se sabotando e colocando tantas outras atividades antes daquilo que realmente importa, e que procrastina aquilo que importa, mas por quê? Por medo de mais uma vez não dar certo. E por que as coisas não dão certo? Por que você sente esses impedimentos? Por que tá no mês de março e a hora que você olha lá para as metas de janeiro, você fala, putz, tá ficando de novo para depois? Existem 3 pontos importantes e a gente vai desde a camada mais rasa, olhar desde a camada mais rasa até as camadas mais profundas e que são essenciais e que pode ser e provavelmente são elas que estão te impedindo de dar os próximos passos ou tornado mais pesado ou com a sensação que você faz um esforço enorme para conseguir um pouquinho de resultados, que você faz um esforço enorme para receber migalhas, que você precisa usar as máscaras que eu venho falando aqui com vocês e vou contextualizar todo mundo. Então vamos entender. Qual que é a primeira camada que pode estar me impedindo de conquistar aquilo que eu desejo? A primeira camada
que é a camada mais superficial, é a parte mais racional mesmo, né? O que é importante para a gente conquistar aquilo que a gente deseja, seja profissionalmente ou na vida pessoal? A primeira coisa é ter clareza. Você sabe realmente aquilo que você quer? E mais do que isso, por que aquilo é importante para você? E por que eu gosto sempre de fazer essa provocação aqui? Porque muitas pessoas, o público principalmente que me segue, são pessoas fortes, que aprenderam a fazer tudo e carregar o mundo nas costas e que muitas vezes deixaram de olhar para si. E que a hora que vai olhar para os sonhos, para as metas, para os desejos, muitas vezes até quando são relacionados à carreira, a hora que vai olhar o porquê aquele sonho, aquele desejo é importante, não é por ela. É porque aí eu vou cuidar de mais pessoas, eu vou ajudar mais pessoas. Então, os seus sonhos, as suas metas, os seus desejos, aquilo que você quer realizar, além de você saber o que, é essencial você saber o porquê. E vou te explicar o porquê disso. Racionalmente, a gente sabe o que quer, né? Você sabe o que deseja, você colocou as suas metas lá. E racionalmente, você sabe também o que não quer. Só que o que impulsiona ou o que trava não é o racional, são as nossas emoções. E se emocionalmente, se dentro de você não tem clareza do porquê você quer algo, é um dos pontos que barram. Porque eu sei que eu quero aquilo, mas aquilo não pulsou no meu coração. Só que o medo pulsa aí dentro. As crenças, as suas feridas emocionais estão aí dentro. Então, a partir do momento que você começa a ter essa clareza, e essa é só a primeira camada, a gente vai falar das 3 e vou trazendo como lidar. Então, a partir do momento que você internamente sente o porquê esse desejo é importante, aí sim que as coisas começam a fluir. E desde coisas que parecem muitas vezes racionais. Eu atendo muitas pessoas que têm desejo de fazer transição de carreira, que querem prosperar mais financeiramente, que querem destravar os seus resultados, e que a hora que você observa isso, parece que é racional. Só que não, você precisa sentir, se imaginar realizando aquilo, tornar tangível. Eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero ter mais resultados. Quanto? Você já se imaginou vivenciando isso? Então, essa primeira camada é sobre você ter clareza, é sobre você entrar em ação, é sobre você entender que sim, é importante ter uma rotina para que as coisas fluam, para que você tenha consistência, para que você não se sabote. É importante, e aqui um ponto que ajuda muito, inclusive com relação à ansiedade, eu falei nos stories esses dias, inclusive isso, que é você ter um caderninho do tem que. O que é isso? Você ter ou um bloco de notas no celular, ou um caderno dentro da sua bolsa, enfim, para você sempre colocar as atividades que você precisa fazer, mas que você não pode resolver naquele momento específico. Por exemplo, você está aqui comigo assistindo a live e pode ser que nesse momento você lembre que você precisa comprar um negócio que não dá para você comprar agora. E aí você vai anotar nesse caderno. Então, são formas racionais, são passos. Sabe quando você vê assim, tantos passos para conquistar, para ser mais produtivo, tantos passos para conquistar os seus sonhos. É essa primeira camada. Então, que passos que você precisa fazer para que você tenha mais organização na sua rotina, para que você não se sabote de uma forma mais racional. Então, essa é a primeira camada. Ter clareza, ter rotina, saber o porquê dos seus sonhos, ter um local para você colocar as atividades que você precisa realizar, para que a partir daí você desafogue a sua mente e consiga focar naquilo que realmente você deseja. Essa camada é a mais fácil, é que todo mundo tem claro, é que muitas vezes você vê as pessoas postando, siga esses 4 passos e você vai lá e faz. E aí o que acontece? Eu faço isso, mas mesmo assim parece que as coisas não vão. É aqui que a gente vai começar a aprofundar. A primeira camada, então, a gente fala sobre o racional, sobre organizar, sobre passos que precisam ser feitos na sua vida, olhando para o seu dia a dia hoje. A segunda camada, que é onde a gente começa a aprofundar e que é onde, vamos dizer assim, o bicho começa a pegar, que é onde você começa a entender o porquê das suas travas, está relacionado às gravações que existem aí dentro de você. O que isso quer dizer, né? O que essas gravações querem dizer? Desde quando você estava na barriga da sua mãe,
até agora, é como se você tivesse uma grande estante aí dentro de você. Então, quando a gente é criança, essa estante, ela tá praticamente vazia. Ela não tem livros, ela não tem informações. E de acordo com o que você vai vivendo, você vai gravando informações. Então, você vai colocando informações dentro dessa prateleira que existe aí dentro de você. Se você já assistiu, por exemplo, a animação Divertidamente, né, que esse ano sai a segunda, é justamente aquela prateleira ali da Riley, né, que é a personagem principal ali do desenho. E o que acontece? De acordo com o que você vai ouvindo, sentindo, experimentando, observando, você vai criando informações dentro de você. Informações desde pensamentos sobre você formar aquilo que você acredita que você é, desde pensamentos e crenças com relação a dinheiro, com relação a trabalho, com relação à vida como um todo. Então, muitas vezes os não pode, não sonha tanto, pobre não tem gosto, até coisas que você observava dos seus pais, muitas vezes se sentindo exausto, fazendo um esforço gigantesco para entregar um pouco para você. Até a ausência, o sentir falta do pai, sentir falta da mãe, sentir falta de ambos. Até a cobrança de pais rígidos, em que muitas vezes você ouvia que tirar 10 não era mais do que sua obrigação. De não se permitir parar um minuto, de estar sempre impecável, não poder se sujar. São informações que você vai registrando aí dentro de você. Precisa ser uma boa menina. E aí você vai aprendendo, eu preciso fazer desse jeito, ficar nessa caixinha, senão eu não vou ser uma boa pessoa, senão eu não vou orgulhar os meus pais. Porque todos nós, dentro de todos nós existe a criança que nós somos um dia. E o que acontece? A criança, ela faz um esforço enorme para receber amor. A criança, independente de como os pais foram, ela não sabe não amar os pais. E para receber esse amor a qualquer custo, ela faz um esforço gigantesco. E isso vem desde exemplos bobos e que não são bobos que a gente vai tendo na infância. Se você for uma boa menina, um bom menino, Papai Noel vai trazer presente. Se não, não. Percebe? Eu preciso ser essa boa menina, esse bom menino. E aí cada criança vai fazendo uma construção. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu não estou falando sobre a intenção no momento desses aprendizados, mas sobre como a criança interpreta isso, como ela observa. E a partir dessas observações, muitas vezes a criança se sente cobrada, e aí ela se esforça para não desagradar, e na fase adulta é um adulto que começa a se cobrar excessivamente. Muitas vezes a criança se sente culpada pelos sacrifícios que vê os pais fazendo e ela não quer incomodar e ela faz de tudo para não dar trabalho. E aí é aquela pessoa que não vai se posicionar, que não vai expor o que deseja porque ela não quer incomodar, ela não quer dar trabalho. E dentro disso, dessa segunda camada, a gente vai criando também, e todos nós vamos criando feridas emocionais de rejeição, de abandono, de humilhação, de exclusão, de manipulação ou injustiça. E aí, para que você, de uma forma inconsciente, claro, não precise lidar com essas feridas emocionais, é onde você, na fase adulta, começa a sabotar a sua vida. E isso vale, inclusive, com relação ao dinheiro, com relação ao trabalho, a carregar o mundo nas costas, né? A vestir essas máscaras. Por exemplo, quem aprendeu a usar a máscara da salvadora, aquela pessoa que salva todo mundo, que carrega o mundo nas costas, o que acontece? Você, dentro de você, gravou que você tem valor, que o seu valor está na utilidade que você tem para as pessoas, que você tem o seu lugar de importância enquanto você é útil, salvando todo mundo, fazendo tudo para todo mundo. E aí, de uma forma inconsciente, é onde você sabota os seus sonhos. Por quê? Para você focar naqueles desejos
que eu falei para você identificar por que são importantes para você, muitas vezes para você focar na sua transição de carreira, em ter mais resultados, você precisa abrir mão desse lugar de importância, parar de salvar todo mundo e olhar para você. E o que acontece nesses casos, além de perder o lugar de importância? Muitas vezes pode ser que você ouça, ai que ingrato, que ingrata, olha, ficou arrogante. E para continuar, para não precisar lidar com essas dores da sua criança que se sentiu abandonada, que se sentiu rejeitada, que sentiu que era um incômodo, ou que ainda que sente um vazio gigantesco e que faltou receber algo dos pais, você vai fazendo um esforço e sabotando a sua vida, e sabotando a sua carreira. Então, se lá atrás, na infância, você via que o dinheiro era motivo de brigas, por exemplo, dentro da sua estante, da sua caixinha foi registrado: o dinheiro é ruim, traz brigas. O que você vai fazer inconscientemente, mesmo que racionalmente você deseja prosperar? Dinheiro, você não pode ficar perto de mim porque você é ruim. Porque meus pais brigavam por conta de você. E aí o que acontece? É a sua criança ferida, ainda buscando, falando assim: pai, mãe, vocês podem olhar pra mim? Olha como eu sou bom menino, olha como eu sou boa menina, olha o vazio que tem aqui da falta que eu sinto de vocês, olha a raiva que tem aqui de tanta falta que eu sinto e de tanto esforço que eu fiz e parece que eu não me sinto visto ou vista. É onde muitas pessoas, por exemplo, uma pessoa que é concursado e que os pais eram concursados, ou que era o sonho dos pais prestar concurso e você conseguiu, e aí você quer fazer uma transição para ter o seu próprio negócio, você sente culpa. Porque é o medo da sua criança de desapontar os pais. E aí o que é importante fazer com relação a isso? Todos nós temos esses registros, independente de como foi a infância, independente muitas vezes dos ditados populares que foram passando de geração para geração, né? De frases que muitas vezes eram para proteger e que foram criando mais crenças. Uma frase que a grande maioria das pessoas ouviu: dinheiro é sujo, não pega isso aí que dinheiro é sujo. O pai, a mãe, muitas vezes falou isso porque quer falar para aquela criança: não pega nessa cédula, um monte de gente pôs a mão, depois você vai pôr a sua mãozinha na boca. Mas o que a criança interpreta? O dinheiro é ruim, não posso ter esse negócio perto de mim, é sujo, credo. Já tiveram pessoas que falaram assim: eu aprendi que trabalho precisa trabalhar duro. Trabalhar duro, o que quer dizer? Não quer dizer que você é uma pessoa comprometida, quer dizer que você precisa fazer esforço. E aí, para continuar agradando ou para sua criança buscar em algum momento ser vista, você vai fazendo um esforço no trabalho, um esforço para agradar e vai se contentando em receber pequenas migalhas das pessoas, nos resultados, no financeiro. Porque a sua criança está ferida. E aí pode ser que você pense: isso eu tenho a questão da procrastinação, eu tenho acumulado às vezes um monte de conhecimento e não consigo colocar em prática. Pode ser, não é ou, tá? E se você se identificou com esses pontos que eu fui trazendo, que você ainda está na menina, no menino e não na mulher, no homem, porque a gente precisa cuidar da nossa criança, dessas feridas, dessa segunda camada, para que essas feridas, essa culpa, essa cobrança, essa sensação de solidão, esse vazio, esse abandono, não tome conta das suas decisões. Porque as feridas que a gente não cuida internamente, a gente transfere sim para a nossa carreira, para o nosso financeiro, para a nossa saúde, para as nossas relações. E não é por querer, é porque é a forma que você foi aprendendo a sobreviver. E por medo, que todos nós temos, que é o nosso maior medo e a nossa maior busca de não ser amados, você sabota a sua própria vida por conta de registros ou de feridas emocionais da sua criança, ou desse vazio que a sua criança sente.
Ou muitas vezes, se você sentiu falta, ai, minha mãe não era carinhosa. O que vai acontecer? Você vai buscar preencher esse vazio na relação com outras mulheres. Ai, meu pai foi ausente, vai buscar, ou duas coisas, ou buscar preencher isso com outros homens, ou, por exemplo, no caso das mulheres, eu vou ser um tratorzão, eu vou ser mais macho que muito homem para mostrar para o meu pai o que é ser um homem forte e presente. Só que isso fica pesado demais. E falando agora um pouco mais com as mulheres, mas os homens podem ficar aqui, a gente está no mês de março, né? No mês em que se comemora o Dia da Mulher, existem ainda outras feridas com relação à menina, desde um fecha as pernas, até tantas situações que meninas, adolescentes e mulheres foram passando, e que muitas vezes você vai aprendendo, porque eu sou mulher, é mais difícil, é mais pesado. E vão vindo todas essas feridas dessa menina que precisou muitas vezes se castrar o próprio feminino para sobreviver. Castrar o meu feminino não reflete em eu não conseguir me posicionar, em pôr limites, prosperar? Totalmente. E aí a gente vai para a terceira camada, que está totalmente relacionado a tudo isso também. E clica no coraçãozinho se está fazendo sentido. Quem quiser colocar aqui nos comentários como que é ouvir isso, se está se identificando, fica à vontade também, tá? Qual que é a terceira camada? Então a gente falou sobre a primeira, que é olhar mais para o racional, para o seu momento atual, para ajustes que precisa fazer no seu dia a dia e para a clareza que você precisa ter com relação ao que você quer e também com relação ao que não faz mais sentido para você, a ciclos que você precisa fechar. A segunda camada, que é olhar para a sua criança ferida, olhar para as histórias da sua infância, para os não podes, para o que você aprendeu, viu ou sentiu com relação a dinheiro, trabalho, para as suas feridas emocionais de rejeição, de abandono, de exclusão, para o vazio que você sente. E a terceira camada são dores, traumas e medos. A gente tem as dores, os traumas, os medos que você registra na infância. E a terceira camada são as dores, os traumas, os medos que vão passando de geração para geração da sua família. Ou para padrões de escassez que vão passando de geração para geração da sua família. E eu quero te perguntar, e quero que você reflita do fundo do seu coração sobre isso. Qual é o padrão de escassez da sua família? E quando eu falo sobre escassez, a primeira coisa que a grande parte, se não for 100% das pessoas pensam, é somente sobre dinheiro. Só que escassez pode ser sim com relação ao financeiro, a perdas financeiras que houveram na sua família, a dificuldades financeiras, a falta, brigas que tiveram por conta do dinheiro. Mas a escassez na sua família pode ser, por exemplo, com relação à escassez de saúde, em que todo mundo tem problema de saúde. Todo mundo. Eu atendi uma pessoa em que praticamente todas as mulheres do sistema, da família dela, do lado materno, tinham problemas na tireoide, porque essas mulheres nunca puderam ter voz. Ai, todo mundo tem problema no rim, todo mundo tem escassez de saúde. Escassez de saúde emocional. Ah, minha família, todo mundo é depressivo. Todo mundo tem um emocional muito abalado. Qual é o padrão de escassez do seu sistema familiar? Por que é importante eu saber isso? Porque enquanto você não toma consciência, você é mais leal do que livre. O que isso quer dizer? Você repete esses mesmos padrões sem se dar conta. Vou dar um exemplo prático voltando para a realidade de nós mulheres. Grande parte de nós viemos de gerações de mulheres guerreiras. Mulheres que precisaram passar, né, quando a gente olha a nossa mãe, avó, bisavó,
que precisaram passar por diversas situações para poder ter voz, para poder ter seus direitos, para poder ter um documento. E pode ser que hoje você esteja vivendo várias batalhas e um trator, e todo mundo fala que você é forte, e chega no Dia da Mulher, parabéns guerreiro e não sei o que, e por dentro você tem suas inseguranças, fica naquele questionamento, fica se cobrando. Porque você está repetindo padrões inconscientes. E existem pesquisas que comprovam que as mulheres se cobram absurdamente mais do que os homens. Se cobra para ser perfeito em todas as áreas e ainda fazer isso de salto alto menstruada, não é? E aí se não der conta. São padrões e feridas emocionais transgeracionais. E que enquanto você não se dá conta desses padrões, você continua repetindo eles. Continua castrando, por exemplo, o seu feminino, continua travando o seu financeiro, continua travando a sua carreira. Para quê? Para não correr o risco de ficar sozinha, de perder amor, de se sentir abandonada de novo. E começa a prestar atenção, porque a partir do momento que você vai conhecendo essas histórias, você vai falando, nossa, caramba, tá a mesma coisa comigo. Olha, teve perdas financeiras ali com os meus avós, com os meus pais, tá acontecendo a mesma coisa comigo. E pode ser que, por exemplo, a hora que você olha lá atrás, o sócio passou a perna no meu pai, não sei quem roubou as terras do meu avô. E hoje não é alguém que tá tirando de você, é você mesmo que não sabe para onde seu dinheiro vai. Sua hora que eu vejo dinheiro foi embora, não sei para onde. Lembra que eu falei lá no começo? Racionalmente você sabe que você não pode gastar além do que você ganha. E se acontece, ou você nem percebe o que acontece, é porque emocionalmente tem alguma coisa aí. São sintomas. Eu quero ter mais resultados, eu quero fazer minha transição de carreira, eu tô fazendo um monte de curso, não consigo colocar em prática. Racionalmente você sabe o que precisa ser feito. Colocar em prática, se expor, se posicionar, impor limites. Só que se está travando são sintomas, porque emocionalmente, seja por conta dessas feridas da sua infância, ou seja por conta de padrões que vem passando de geração para geração, você está sabotando a sua vida. E muitas vezes, no caso das mulheres, você pode estar sabotando sua vida de uma forma inconsciente para olhar para as mulheres da sua família e falar assim, eu sofro como vocês. Ninguém me enxerga como não enxergaram vocês. Ninguém me dá valor como não deram valor para vocês, mesmo que caia tudo nas minhas costas para resolver. Eu não consigo parar um minuto, como vocês nunca conseguiram parar. Eu faço para todo mundo e não faço para mim, como vocês fizeram. Ou eu me cobro porque eu quero ir para o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu me cobro porque eu quero viver a maternidade. Só que a hora que eu olho para o meu sistema familiar, nunca as mulheres puderam ter os dois. Ou eu sinto um vazio enorme porque eu não recebi o carinho da minha mãe, porque ela estava presente fisicamente, mas emocionalmente não. E eu sinto esse vazio enorme. A hora que você olha, a sua mãe também sente esse vazio porque não recebeu da avó, que também sente um vazio porque não recebeu da bisavó. E muitas vezes você vai preenchendo esse vazio de uma outra forma. Seja com curso, seja com roupa, seja com comida. Porque são questões, são sintomas que precisa ser olhado para que esse impedimento que você sente, que não é visível, mas que você sente que tem uma trava, que você pode mais, para que esse impedimento não precise mais fazer parte da sua vida.
E eu sei que quem tá aqui sabe o quanto tem de potencial, o quanto tem de capacidade, o quanto já estudou, o quanto já fez acontecer. Só que enquanto você não olha para esses impedimentos, para esses vazios, seja que vieram da infância, ou seja que estão passando de geração para geração, para essa escassez, seja de dinheiro, seja de saúde, seja de presença, seja de emocional que está passando de geração para geração, é onde você se sabota sem perceber. É onde você fala, o dinheiro foi embora de novo. O trabalho tá difícil de novo. A hora que eu vejo, isso aqui já perdeu a graça de novo. Ou a hora que eu vejo, eu faço e não sinto realização de novo. A hora que eu vejo, as pessoas não me enxergam de novo. Eu não consigo me comunicar de novo. Eu continuo sorrindo, mesmo por dentro estando destruída de novo. Eu continuo carregando o mundo nas costas ou fazendo de tudo para agradar, para ter aprovação de novo. Eu era uma maquininha de agradar todo mundo, de ser a fortuna. Eu venho também de uma família de gerações de mulheres guerreiras. De gerações de mulheres que tinham que optar. Eu vou para o trabalho ou eu fico com meus filhos? Na verdade, de gerações, quando olho para minha avó, bisavó, que não tinham nem a opção. É ou você trabalha ou os filhos não têm comida na mesa. E isso vai ferindo. Vai criando medos, traumas. Ferindo o nosso feminino. Para os homens também que não tiveram essas mães, vai ferindo, vai vindo uma falta. E que enquanto você não olha para essa falta, para esse vazio, para essas feridas, seja da sua história ou que vem de outras gerações e que é comprovado que a gente herda, tanto é que eu tenho certeza que você vai olhar, nossa, esse talento aqui, eu me comunico bem igual a minha mãe, eu faço não sei o que igual a meu pai, não sei o que igual a avó. É importante olhar para que isso pare de te impedir. Para que você tome consciência e perceba que o seu medo está querendo te proteger tanto de não sofrer, que você está pagando isso com a sua vida, com os seus sonhos, com a sua saúde, com o seu dinheiro. Porque quando a gente está conectada com essas dores, a gente está pagando o preço. E geralmente, quem é trator de fazer e forte, salvar todo mundo, só vai resolver olhar quando afeta ou o financeiro ou a carreira. Sei disso por experiência própria. Enquanto estava doendo dentro, dava conta, chorava de vez em quando ali no travesseiro, no outro dia estava ali impecável, sorrindo para todo mundo, sendo legal com todo mundo. Só que chega uma hora que não dá. Que não dá. O que tem te impedido hoje? Que padrão de escassez você vem repetindo? O que você ouvia sobre você na sua infância? Como era a sua relação com os seus pais? Que pode ser que ali você também perceba que, nossa, na infância eu protegi a minha mãe, meus pais se separaram, eu que fiquei ali do lado dela. Pode ser que até hoje você esteja assumindo o papel de marido da sua mãe. Não, eu era filhinha do papai, eu era conectada com meu pai e às vezes até tinha conflitos com a minha mãe. Pode ser que até hoje você esteja buscando ser a boa menina do papai. E aí você não ocupa a sua cadeira, o seu lugar. Se eu ficava ali no meio do relacionamento dos dois, tentando apaziguar, você não está no seu lugar. Até hoje eu me sinto em dívida com eles, eu fico preocupada com o que vai acontecer, eu quero proteger demais, eu fico dando pitaco ali na vida deles. Você não está no seu lugar, é por isso que você sente exaustão.
É por isso que para os outros você tem energia e não tem para você, porque você tá olhando e cuidando de todo mundo. E percebe que você mesmo coloca os impedimentos nos seus sonhos. E aí precisa olhar para essa menina ferida para fazer a transição para a mulher, para esse menino ferido para fazer a transição para o homem. Preciso olhar para essa menina que eu via, fecha as pernas. Cuidado que você não pode depender de ninguém para nada. Ó, com mulher é sempre tudo mais difícil, não vai vestir essa roupa, senão até batom muitas vezes nós mulheres ouvíamos, não usa batom vermelho porque só usa, não vai usar esmalte vermelho. E aí você vai aprendendo a colocar um monte de impedimentos na sua vida, desde os mais simples até aqueles que ferem, inclusive a sua saúde. É essencial você olhar para essas 3 camadas. A primeira eu tenho certeza que você já olha, que você vê dica e não sei quantos passos aqui no Instagram e vai fazendo. Só que se você não olha para as outras, você pode fazer um monte de curso, você pode ter 500 estratégias, você vai dar um jeito de se sabotar para receber amor. Fale em voz alta se você puder. Se não, fala mentalmente. Quando você puder, fale em voz alta. Eu só quero ser amada. Eu só quero ser amado. Porque muitas vezes o colocar para fora... Lembra que eu falei que teve uma pessoa que veio... Ela veio para constelar. Que toda a ancestralidade dela do lado da materna tinha problema na tireoide. Você não coloca para fora, o corpo começa a gritar. Você guarda tudo, a mandíbula começa a travar. Você carrega o mundo nas costas, as costas começam a doer. Seu feminino tá ferido. É infecção de urina e mais um monte de coisa relacionada ao feminino. Por quê? Quando chega no corpo, o nosso corpo nada mais é do que um semáforo vermelho de aquilo que a nossa emoção, a nossa alma já tá gritando há anos. O financeiro, a carreira também, mas quando chega no corpo é porque já gritou todo o resto. E você não ouviu. Já vieram um monte de impedimentos e foi, deixa que eu aguento. Aí seu corpo fala, tá bom, vamos parar essa máquina aqui para ver se você se cuida, para ver se você olha para você. Porque antes de você querer buscar ser amada, prosperar, ter sucesso, lá, você precisa se amar. Antes de você buscar a qualquer custo ter valor para as outras pessoas ou que as outras pessoas deem valor ao seu trabalho, você precisa se valorizar. E pode ser que em meio a esses tantos nãos ou tantas feridas que foram passando de geração para geração, de mulheres que não puderam falar, que não puderam se posicionar, que não puderam ficar com os filhos, ou que não puderam trabalhar mesmo desejando. Você está impedindo sua própria vida. E a gente vai fazer um exercício aqui para soltar, porque eu sei que tudo isso vai causando desconforto e acho que a maioria já está com as costas assim, né? Toda travada, a gente vai soltar, fiquem tranquilos e tranquilas. Mas eu quero aproveitar, antes de fazer o exercício, quero pedir licença para você, para te fazer um convite. Na verdade, é um convite especial para as mulheres, quero pedir licença aos homens também. A gente está no mês de março, como eu comentei, esse mês de março é muito especial. Dia 8 é o Dia da Mulher. E por entender e por atender muitas mulheres, os homens eu atendo dentro da constelação, do individual, mas as mulheres a gente tem o nosso grupo Leveza. Eu atendo um público, 90% das pessoas que me seguem aqui são mulheres, e eu como mulher sei as dores que temos. Vivi muitas dores, venho de gerações e gerações de mulheres feridas, gerações de mulheres que não puderam estudar e que ouviam
do próprio pai, se a mulher você não precisa. Gerações de mulheres que, mesmo doendo, abriram mão de estar com os filhos e foram trabalhar para trazer sustento para casa. Geração de mulheres que muitas vezes pelos filhos adoecerem deixaram as carreiras para cuidar das crianças. Gerações de mulheres que ouviram para fechar as pernas, que tinham que dar conta de tudo, que não podiam parar um minuto e que se cobram absurdamente dia a dia. E eu sei o quanto isso dói, eu precisei curar, eu acho que a gente vive em um processo de se curar dia a dia, mas eu precisei curar muitas feridas. Do meu feminino, de padrões de infância, de padrões familiares. E eu comecei a entender isso quando o meu emocional já estava no limite, quando o meu corpo começou a adoecer. E depois eu fui vendo isso gritar também na minha carreira, no meu financeiro. E eu fui aprofundando, estudando, cuidando de mim e depois transformando isso na minha missão de vida, no meu trabalho. E pensando nisso, além de tudo que eu já faço no decorrer do ano nos meus atendimentos, sempre em março a gente faz algo especial. E nesse mês de março, nós vamos ter 2 movimentos especiais. Um presencial, para quem for de Americana e região, ou quiser vir para cá, porque às vezes, eu tô mais longe, mas eu consigo. Venha. Eu tava conversando com um amigo ontem, que é de um outro estado, e eu comecei a me lembrar para quantos estados e lugares eu já fui, para cuidar de mim e para estudar. O que vai acontecer? No dia 9 de março, que é um dia depois do Dia da Mulher, aqui em Americana, a gente vai ter uma imersão presencial, que é Desperte o Feminino, em que a gente vai trabalhar tudo isso que eu fui falando aqui na live, com vivências, com dinâmicas. É um sábado, vai ser das 2 às 6, é somente para mulheres. A gente vai trabalhar essa conexão com a mãe, conexão com o feminino, conexão com a vida, com o sucesso, esse libertar das máscaras. Mas para quem, isso não tem como, eu não consigo ir para Americana, a gente vai fazer, eu vou fazer também um workshop online, porque eu sei que tem pessoas, inclusive de fora do país, que eu atendo e que me acompanham aqui, para que você possa participar. O online vai ser, deixa eu só confirmar aqui, no dia 15, que é uma sexta-feira, vai ser o workshop Mulher Real. Por que uma sexta-feira? Sabe aquela sexta-feira que a gente reúne, sexta-feira das amigas? Vai ser uma sexta-feira para cuidar de mulheres reais. Para que você, é à noite, tá? Das 7 às 10 da noite. Para que você possa ter esse tempo para você, para cuidar dessas feridas transgeracionais, para cuidar das feridas da sua criança, para fazer a transição de menina para mulher, para uma mulher real. Para uma mulher que quer prosperar, que quer ter sucesso, mas que precisa também ter leveza na vida. Para quem quiser mais informações, tanto do presencial quanto do online, envia direct depois, que eu passo todas as informações. No caso do online, depois quem se inscrever tem a gravação disponível por 7 dias para assistir e reassistir, tá? No online a gente também vai ter dinâmicas profundas, movimentos profundos para cuidar não só do feminino, mas para que você possa se conectar com a vida, possa acolher aquela menina ferida que muitas vezes sente um vazio, que precisava dar conta de tudo sozinha, para que a partir daí você possa, assim, ser uma mulher real. Não esses modelos que a gente vai vendo de, é tudo perfeito. Não, uma mulher bem de verdade, mas que tem prosperidade, sucesso e leveza na vida, tá? Aí envia direct que eu passo todas as informações. É um valor super acessível, é um valor só para realmente você se comprometer e vir e participar e assumir esse compromisso com você, tá? Finalizando, manda direct, eu coloco eu quero aqui nos comentários que a gente já anota o nome e depois entra em contato com vocês. Então, dia 9 de março, presencial aqui em Americana, interior de São Paulo, próximo de Campinas, e o online no dia 15, uma sexta-feira à noite, de mulheres reais, para cuidarem desses emaranhamentos, dessas prisões, do que tem te impedido de conquistar aquilo que você deseja. Dito isso, vamos fazer um exercício para relaxar, para soltar todos esses pesos. Lembrando, depois chama no direct ou manda aqui nos comentários.
Como a gente vai fazer um movimento, eu preciso que você apoie o celular em algum lugar, para que você se permita relaxar, para que não fique com dor no braço de ficar carregando o celular. E respira. Apoie o celular, feche os seus olhos e respira. Inspira pelo nariz, solta pela boca e vai respirando bem tranquilamente. Imagina que a cada inspiração você vai sentindo mais energia, mais segurança, mais confiança. E a cada expiração vai indo embora desconforto, tensões no corpo, medos. Vai respirando bem tranquilamente. Isso, muito bom. Imagina agora, ainda de olhos fechados, que você está em um lugar tranquilo, em um lugar com natureza, colorido, que te traz paz. Um lugar em que você pode ser você, sem precisar agradar ninguém, sem precisar dar conta de tudo, sem precisar ser perfeita. Você pode ser simplesmente você. E imagina que nesse lugar você vai vendo pequenos pontinhos, como se fossem pontinhos de luz no chão. E que nesse momento você apenas observa. E perceba como é para você olhar para esses pontinhos. Como fica o seu corpo, como ficam suas emoções. E respira. Continua olhando para esses pontinhos. Esses pontinhos que representam pedacinhos de você. Pedacinhos seus que foram ficando ao longo do caminho, ao longo da sua vida, a cada não pode, a cada decepção, a cada lágrima, a cada abandono, a cada solidão, a cada rompimento. Como é olhar para esses pedacinhos da sua essência. Respira, ainda de olhos fechados. Imagina que você começa a caminhar e coletar cada um desses pedacinhos e aguardar novamente dentro de você. E se ainda de olhos fechados, conforme você for pegando esses pedacinhos, você quiser ir pouco a pouco colocando a mão no seu coração e guardando esses pedaços, vai fazendo esse movimento. E imagina que a cada pedacinho que você for pegando, você vai se sentindo mais preenchida. Pode ser que em algum desses pedacinhos você lembre de algo que te feriu, que te doeu, mas a grande transformação, o segredo do sucesso está em a gente transformar cada dor em aprendizado, em talentos. Imagina que você vai guardando e coletando cada pedacinho da sua infância, da sua adolescência, da sua fase adulta e se sentindo preenchida, completa, confiante, realizada, feliz. E isso vai respirando, coletando. Vai se preparando para pegar os últimos pedacinhos para a gente finalizar. E perceba como é começar a dar esses primeiros passos
para se apropriar da sua história e de quem você é. Isso, respira. Coloca agora as duas mãos no seu peito, no seu coração e respira bem fundo. Vai se preenchendo de você, da sua história, da sua essência. E a partir disso, soltando tudo aquilo que te impede de conquistar o que você deseja. Isso, respira bem, bem fundo. Vai se apropriando de tudo isso. E no seu tempo, pode abrir os seus olhos bem devagar e voltar aqui comigo, se sentindo mais completa. Isso, respira sem acelerar, sem querer tudo para ontem. Tirando esse medo de olhar para você. Isso, muito bom. Espero que você tenha sentido mais paz fazendo esse movimento. E dentro, tanto da imersão presencial quanto do nosso workshop online, a gente vai fazer exercícios, movimentos para olhar para sua criança, movimentos para olhar para essas mulheres que vieram antes para que você estivesse hoje aqui, para olhar para o feminino, para a partir daí você se conectar com a vida, com a prosperidade, com a sua comunicação, para que você possa ter voz e colocar a sua voz no mundo de uma forma mais leve e mais próspera. Um excelente fim de semana para você. Quem quiser mais informações da nossa imersão, manda direct, que aí aos pouquinhos a gente vai respondendo todo mundo e você garante sua vaga. Ponto importante, as vagas são limitadas, tanto do presencial quanto do online, para que eu possa acompanhar e direcionar cada mulher que vai participar. Beijo grande, tchau, tchau!